Olá, seja super bem-vinda, doutora Fernanda Lima aqui. E hoje nós vamos conversar sobre 5 erros que você pode estar cometendo aí do outro lado, que te impedem de alcançar os 5 dígitos sendo dentista. Hoje nós vamos ter uma conversa franca, vamos pensar sobre questões financeiras que acontecem dentro do nosso consultório, que muitas vezes estão levando as chances da gente ter e alcançar esses 5 dígitos mensais sendo dentista. Tá? O primeiro erro, e eu acho que talvez o maior deles, é não saber a hora de oferecer um desconto para o paciente. Ou seja, oferecer esse desconto a todo momento. Todo tratamento que faz, a pessoa já apresenta ali o plano de tratamento, oferecendo aquele descontinho maroto. Ah, Fernanda, eu ofereço, mas eu já coloco um valor mais alto. Se eu te falar que isso é um erro, sabe por que é um erro? Porque os descontos, eles, quando utilizados, devem ser usados de forma estratégica, para que você feche mais tratamentos ou em épocas muito específicas, quando a gente de repente consegue um produto mais barato. Importante, jamais, hipótese alguma, podemos colocar qualquer tipo de menção a esse desconto em rede social, tá? Vou te dar aqui um exemplo para a gente pensar sobre isso, sobre essa política de desconto. A gente recebe desconto toda vez que vai comprar uma loja, uma roupa, na Dental. A gente recebe desconto quando a gente vai na consulta do nutricionista, na consulta do médico, quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica. Gente, desconto. Assim, aqui no meu consultório, desconto faz parte da minha política de vendas, não oferecer descontos ou oferecê-los como sabe, quando você já está perdendo a negociação e aí o paciente não vai fechar e tá complicado, você pode oferecer um desconto, mas de forma estratégica para fechar aquela venda naquele momento. Se esse paciente perceber que você vai oferecer desconto com todos os procedimentos, ele vai criar esse hábito de te pedir desconto. E o que é o desconto? É a gente oferecer o mesmo produto para receber menos para entregar o mesmo. Então, precisa existir uma justificativa plausível para esse desconto acontecer e isso não pode interferir em nada na tua entrega. Muitas pessoas têm como estratégia oferecer esse desconto na base da amizade ou quando o paciente pede, o que é pior, porque isso cria no paciente o hábito, a educação de que você faz pelo menor preço, você oferece um descontinho. Ele cria o hábito de não confiar no preço que você fala. Então, sempre que você falar qualquer preço, ele vai tender a pedir um desconto. E isso, como é uma política, isso se alastra. Então, quando o paciente vai te indicar, se a pessoa que ele está indicando perguntar sobre isso, pode ter certeza, ele vai falar sobre isso. Não, foi baratinho. Menino, quando a doutora te falar o valor, tu pede um descontinho que ela dá. Então, isso vai criando grandes proporções. E aí a tua política dentro do consultório de apresentação de valores, ela começa, é como se fosse um furo dentro da tua política. E aí ela começa a não funcionar tão bem. Então, primeiro erro que eu observo é isso. As pessoas tendem a oferecer descontos sem qualquer justificativa, por qualquer motivo, ou só porque o paciente pediu, ou só porque é amigo, só porque é o conhecido da tia distante. Então, dentro de um consultório lucrativo e que fatura pelo menos 5 dígitos mensalmente, essa questão do desconto, ela ou não existe ou é aplicado de forma muito estratégica. O segundo erro é o assalto ao seu CNPJ. Ninguém teve essa conversa com você, mas deixa eu te explicar. Se não tiver um equilíbrio entre CPF e CNPJ, alguém vai falir. E entenda que mesmo se você, porque nós não somos obrigados a ter CNPJ,
Mas mesmo se você trabalhar como pessoa física, a tua empresa, o teu negócio consultório, ele é independente do teu CPF. Então, eu vou tratar aqui como CPF e CNPJ para ficar um pouco mais didático, mas entenda que se você atende só com CPF e não tem uma empresa, isso se aplica a ti também. Olha só, não tem como você ter um CPF super rico que come camarão todo dia e ter um CNPJ que só usa resina de R$ 5 porque não tem dinheiro para investir. Não tem como ter um CNPJ com scanner intraoral com um CPF que tá para ser despejado por falta de aluguel. O CPF, ele só fica rico depois que o CNPJ já ficou. A tua empresa, ela sempre tem que enricar na tua frente. Porque todas as vezes que eu vi dentistas começando a ganhar um pouquinho de dinheiro, começando a faturar um pouco mais, a quantidade de vezes que eu vi pessoas cometendo esse erro de assaltar o próprio CNPJ e o ladrão, muitas vezes, é você. Quando você mete a mão no dinheiro da empresa, quando você está roubando de si mesma, quando você quer enricar na frente do teu CNPJ. Então precisa haver um equilíbrio, mas se for para escolher alguém para enricar, meu amigo, tem que ser o seu consultório e não você. Porque todas as vezes que você tentar ficar rico na frente da tua empresa, acredite, você vai sofrer as consequências lá na frente. Porque não dá para crescer todo mundo ao mesmo tempo. Então tem que haver um equilíbrio e de preferência quem fica rico primeiro, quem tem o maior caixa, quem é detentor dos maiores investimentos, tem que ser o consultório, porque o consultório, ele para que você ganhe cada vez mais, você tem que investir nele cada vez mais. E não adianta você querer inverter a ordem das coisas, certo? Então, não seja ladrão do seu próprio CNPJ, do seu próprio futuro. Quando você rouba a sua empresa, você está tirando de você mesmo lá na frente. Então, fique atento em relação a isso. Terceiro erro, possuir ralos financeiros. Como é que isso funciona? O ralo financeiro, ele é um custo sorrateiro, um custo que muitas vezes você nem se dá conta, que dia após dia tira dinheiro do caixa da tua empresa. Vou te dar um exemplo. Aqui no meu consultório, teve uma vez que do dia para a noite, a minha conta de luz veio 3 vezes mais cara. Eu olhei a conta, quase tive um infarto. E como eu sou muito organizada, eu faço uma administração muito certinha aqui no consultório, eu sei quanto é que é para vir essa conta se eu trabalhar no período normal que eu costumo trabalhar. Então essa conta ela veio do mês para o outro 3 vezes mais. E aí, quando eu vi depois do mini infarto, eu disse, poxa, o que está acontecendo aqui? Porque não é normal que de um mês para o outro essa conta triplique dessa forma. E aí, eu comecei a pesquisar, ver se eu tinha algum problema de energia, se a gente estava deixando alguma coisa ligada. Eu fui pesquisar. E sabe o que eu descobri? O meu compressor estava com um pequeno vazamento, e esse pequeno vazamento que eu não conseguia, era tão pequeno que eu não conseguia nem escutar, mas esse pequeno furinho que deu lá na mangueira do compressor estava fazendo sair mais ar e por isso o compressor precisava disparar mais vezes. E disparando mais vezes, ele gasta mais energia. E aí eu chamei um técnico, resolvi e no mês seguinte a conta voltou ao normal. Por que eu quis trazer esse exemplo para ti? Esse exemplo, ele é mais absurdo e seria mais difícil de você não notar. Mas existem ralos financeiros que, imagina só, se eu não tivesse tido a proatividade
de investigar o que estava acontecendo. Imagina só se eu não soubesse quanto é a minha média de conta de luz que vem mensalmente. Imagina se eu simplesmente fosse lá, pagasse e vida que segue. Esse compressor ia continuar vazando e eu poderia deixar de economizar esse dinheiro. Muitas pessoas não alcançam 5 dígitos no consultório, não é só por não ter entrada. Tem muitas pessoas que não alcançam porque está saindo demais. Até entra, mas está saindo demais. E se não houver esse equilíbrio entre o que entra e o que sai, você vai continuar correndo atrás do próprio rabo. Então procure quais são os ralos financeiros que você tem hoje. Às vezes você pode ter uma assinatura de uma revista, de um jornal que você nem lê, ou pode ter no consultório um sistema que você nem usa tanto assim, você tem que pagar uma assinatura mensal. Outras coisas que às vezes são ralos, você não tem tempo de fazer cotação na dental, e aí você sempre está comprando o que vê na frente, o que é mais rápido, o que entrega mais rápido. E quem compra aquilo que entrega mais rápido e tá só na urgência, às vezes compra mais caro. E se você sempre faz dessa forma, se você não tem um mínimo de organização para conseguir cotar o valor daquilo que você precisa, dos seus materiais, poxa gente, nós usamos materiais o dia inteiro, o mês inteiro. Então imagina isso todo mês, quanto você poderia economizar num ano? Ganhar mais não é só atrair mais pacientes, não é só ter mais entradas. É muitas vezes deixar de ter saídas que muitas vezes seriam desnecessárias ao longo do mês. Às vezes você tem uns gastos que não são tão importantes assim, que não fazem tanta diferença. Às vezes você compra uns materiais que nem usa. Isso é gasto também, porque foi dinheiro que você investiu, mas não teve retorno. Às vezes você opta pelo material só por ele ser o mais caro e às vezes você nem gosta dele. Então, cada um desses pontos podem ser ralos financeiros. Às vezes, tem alguém na tua equipe que é um ralo financeiro. Às vezes, um atendente pode ser um ralo financeiro. Não pelo salário em si, mas aquela pessoa que está tão sem paciência na recepção, que está expulsando o paciente antes que ele chegue no teu consultório. Você deixou de ganhar dinheiro, é um ralo financeiro. Algumas vezes você está pagando para perder dinheiro. Se você não está atento a cada uma dessas etapas que existe dentro de um consultório, muitas vezes é o teu dinheiro que está indo pelo ralo e você nem nota. Então a minha dica é que você fique atenta a esses gastos, pequenos ou grandes, gastos recorrentes, saiba quanto é normal pagar em cada serviço, converse com outros colegas, faça cotação dos serviços que você precisa. Existe também, até em relação à empresa, às vezes você precisa de uma prestação de serviço. Às vezes você pega só porque é o mais barato, ou é o que você encontra mais rápido. E nem sempre o mais rápido que vai te atender primeiro é o mais barato. Eu mesma, uma vez eu precisei de um ajuste aqui, foi uma eventualidade, mas na minha cadeira. E aí o meu técnico estava numa cidade vizinha, ele só voltaria daqui a 2 dias, eu tive que chamar um outro técnico. E como eu precisava daquele conserto para aquele dia, porque no dia seguinte eu tinha a agenda lotada, então eu tinha que fazer aquele conserto naquele dia. Resultado, paguei 3 vezes mais caro do que eu pagaria para o meu técnico. Tudo bem que esse é um caso de urgência, eu não tinha muito o que fazer. Mas eu quero trazer alguns exemplos, porque às vezes o teu técnico é esse cara que cobra 3 vezes mais caro, e isso não justifica, porque também tem serviço que é mais caro e é justificável.
Mas não foi o caso. Ele fez um conserto que com certeza o meu técnico também o faria. Então tenha cuidado com esse tipo de serviço que você precisa contratar por fora. Conversa com outros dentistas. Ô, colega, tu já precisou do serviço tal? Quanto é que foi? Tu tem alguém para me indicar? Tenha esse não é ser suvino, ser pão duro. Não é isso. É realmente cuidar do seu dinheiro. É não perder onde não seria necessário perder e a ganhar cada vez mais. Então esse foi o terceiro erro que eu percebo em muitos consultórios que as pessoas cometem de ter ralos financeiros que passam. O quarto erro é você não conhecer os 3/4 que são necessários para ter um consultório lucrativo. Vou te explicar. Existem habilidades que fazem um dentista construir um negócio lucrativo, que por acaso é um consultório, e vão fazer esse consultório de fato ter lucro. E tem dentista que, por desconhecer essa técnica, essas habilidades, essas 3 habilidades, que eu chamo de 3/4, passam a vida inteira focados em uma habilidade só, a habilidade técnica. São 4 habilidades que fazem a construção de um consultório lucrativo. A primeira é a habilidade técnica, porque não adianta nada você saber ter outras habilidades se você não é um bom técnico, se você não entrega um bom serviço. O bom serviço, ele é o básico, ele é o que todo mundo tem que entregar. A primeira habilidade é a habilidade técnica, é a habilidade de executar procedimentos. A segunda habilidade é a habilidade de convencer as pessoas, de vender o seu serviço. Terceira habilidade é a de propagar esse serviço, é a de fazer propaganda, publicidade do seu consultório, para que mais pessoas possam te conhecer. A quarta habilidade é a habilidade de administrar. Não adianta de nada você conseguir vender, você conseguir fazer tua propaganda, você ter pacientes chegando, se você não sabe administrar o dinheiro que entra. Muitas vezes você não tem os 5 dígitos mensalmente por uma falta de habilidade na administração do teu negócio. Então, por isso que eu chamo de técnica dos 3/4. Porque das 4 habilidades que você precisa para ter um consultório lucrativo, eu ensino no meu curso 3. A convencer as pessoas, a propagar a tua mensagem e a administrar o teu consultório de forma eficaz, de forma efetiva. E a habilidade técnica, a habilidade de execução você já tem. Então, não conhecer essas 3 habilidades, não se debruçar para entender melhor como é que funciona o mundo corporativo, como é que a gente administra um negócio, como é que a gente faz propaganda desse negócio, uma propaganda que não fira o nosso código de ética, mas ao mesmo tempo faça o nosso nome crescer na cidade em que a gente atende. Aumentar o nosso poder de convencimento, aumentar a nossa persuasão, a nossa forma de mostrar para as pessoas o nosso ponto de vista e não só isso, a entender e mostrar para as pessoas que elas precisam do nosso serviço, para que elas venham nos procurar. Propaganda não é simplesmente você sair chamando todo mundo, vem aqui, vem conhecer meu consultório. Que seria, se a gente fizer um paralelo, seria aquele post do agende sua consulta, uma foto sua de braço cruzado, agende sua consulta. Muita gente posta esse tipo de foto achando que está fazendo um negoção, uma senhora propaganda do consultório, e não é assim, não é assim que funciona. Você imagina aí, trazendo assim para um exemplo, imagina que
Você ofereceu uma faceta. O paciente sentou na sua cadeira, você ofereceu uma faceta para ele. E daí o paciente não fechou. O paciente ouviu tudo que você falou para ele e não fechou. Foi embora. Nem chegou a fazer de fato o procedimento. O paciente nunca mais voltou. Nunca mais pisou o pezinho no teu consultório. E ele não fechou, não foi porque você não fez tecnicamente bem a faceta. Porque ele nem chegou a fazer, não é mesmo? Ele não fechou porque você não o convenceu de que aquela faceta, naquele momento, era exatamente o que ele precisava. E aí, às vezes a gente tende a perceber esses erros, às vezes a gente até percebe, poxa vida, eu tô apresentando o plano de tratamento um depois do outro e o paciente e vários pacientes não estão fechando. E a gente acha que a solução está no curso técnico. Por isso que o erro é não conhecer a técnica dos 3/4. Porque a gente acha que o problema vai ser resolvido quando a gente aprender um novo procedimento ou a gente aprender a fazer aquele procedimento melhor. Mas como, filho de Deus, como? Se o paciente nem chegou a fazer o procedimento, como é que o fato de você fazer um curso na área, um curso técnico, vai resolver esse problema? Entendeu como às vezes a gente relaciona a gente faz a relação errada? Quando a gente não conhece essas habilidades, quais são as habilidades que a gente realmente precisa desenvolver para conseguir vender bem aquilo que a gente já executa bem. Então, o que acontece? Com o tempo, você vai fazendo vários cursos, várias técnicas, e faz o curso de faceta, e faz o curso de botox, e entra na área de preenchimento e não consegue vender nada. Aí você acha que a solução vai estar em você fazer mais um curso técnico? Infelizmente, não está. Às vezes você está levando o seu negócio para o buraco e você acha mesmo que a solução é aprender mais um procedimento. E na verdade, o que te ajudaria muito mais seria aprender essas habilidades que não ensinam na faculdade. E justamente porque não ensinam na faculdade, esse é um diferencial competitivo muito grande. Porque pode observar, a maioria dos dentistas está focado em fazer um curso técnico atrás do outro, um atrás do outro. E a propaganda que as pessoas fazem é: aqui no curso do Hirata, aqui no congresso não sei do que. Ótimo, massa, isso é legal, mas de que adianta o paciente chegar até você se você não sabe como convencer esse paciente de que aquele procedimento é exatamente o que ele precisa? Na nossa cabeça é tão claro. Quando a gente olha, por exemplo, um caso de um incisivo central escurecido, tratado canal, às vezes a gente olha e diz assim: poxa, se a gente tentar aqui um clareamento interno, talvez nem precise desgastar tanto. E aí, quando você vai falar para o paciente, ele... Aí dá uma semana, tu vê o paciente fez uma coroa, desgastou o dente todo. Você não conseguiu convencê-lo de que esse, na tua visão, era o melhor procedimento. Porque você talvez não soube identificar o que realmente o paciente queria. Então isso aí é... A parte boa é que essa parte de venda é técnica. E como toda técnica você pode aprender. Assim como era difícil fazer uma limpeza há um tempo atrás, e hoje você faz com o pé nas costas, é a mesma coisa. Então, é esse abrir de olhos que eu quero fazer contigo hoje, para perceber se esse erro está acontecendo no teu consultório também. Você já sabe as habilidades que precisa desenvolver. E, às vezes, você é até bom já em uma ou outra habilidade, mas se você não tem todas,
você não consegue desenvolver de fato um negócio que é lucrativo. Então, pensa sobre isso, reflete de fato sobre isso e não invista só em cursos técnicos, só no que vai te levar a ser um melhor e mais habilidoso técnico, tá? Porque o nosso objetivo não é só de vida, não é só ser um bom técnico. Claro que a gente quer melhorar a técnica, faz parte da evolução profissional melhorar a técnica. Mas também faz parte da evolução profissional de quem quer ganhar mais dinheiro, lucrar mais. E para isso, não adianta só ser um bom técnico. Afinal, você não conhece várias pessoas que são excelentes técnicos e que nem vendem tão bem assim, não tem uma qualidade de vida tão boa quanto deveria ter. Assim como o contrário também acontece. Às vezes tem gente que nem é tão bom tecnicamente assim e você vê que os pacientes são loucos, que tem redes sociais badaladíssimas, que vivem uma vida de luxo e às vezes a pessoa nem tecnicamente nem é essas coisas todas. Você às vezes é muito melhor do que aquela pessoa mais bam. Então o que te falta na maioria das vezes não vai ser técnica. Se você não está faturando 5 dígitos no teu consultório hoje, muito provavelmente está tendo erro em algum desses 3 pilares da técnica dos 3/4. O quinto e último erro é não buscar os próprios pacientes. Esse é um erro muito comum. Eu percebo também muitas pessoas passando anos e anos e anos atrás de esperando os pacientes virem. E deixa eu te falar, os pacientes não vão vir. Infelizmente, eles não vêm do nada. É você que busca. Mesmo os pacientes que vêm como indicação, que outro paciente teu, né, que falou de você, mesmo assim, mesmo esses, é você que busca. Porque para que alguém te indique, você tem que fazer um bom trabalho. E não só, mais uma vez, não só o trabalho técnico, mas aí a venda, um bom pós-venda, você tem que manter um contato com esse paciente, uma boa publicidade, uma boa propaganda do teu negócio, você não pode sair da mente desse paciente. Então, buscar os próprios pacientes te dá uma liberdade, porque você se liberta de convênio, você se liberta, às vezes, das indicações da clínica. Pode ser que você atenda num consultório que não é seu. E aí os pacientes que você atende são indicações da dona da clínica, por exemplo. E aí, você vai ficar uma vida inteira esperando aquela pessoa te encaminhar pacientes. E se ela mudar de ideia? E se do dia para a noite a prima dela se formar em odontologia e for trabalhar no teu lugar, ganhando metade do que você ganha? Por que ela continuaria com você? Se você atende convênio, assim como eu atendi durante muitos anos, e se o convênio resolver te descredenciar do nada? Se você atende um consultório onde tem outros dentistas, e se aqueles dentistas saírem de lá? E se você mudar de cidade? Pensar nesses cenários, em todos esses cenários, saber aonde buscar os próprios pacientes, te dá liberdade com a tua profissão. Liberdade essa, inclusive, de mudar de cidade, mudar de país, mudar de bairro e saber que, se for dentro da mesma cidade, né, os pacientes vão te acompanhar. E não só isso, você vai conseguir captar os próprios pacientes, independente de onde você esteja. É por isso, por perceber que muita gente não sabe como captar os próprios pacientes, muita gente depende de outras fontes, às vezes até exclusivamente, que eu fiz a semana consultório lucrativo. Nessa semana, eu vou te mostrar qual é o jeito certo de atrair esses pacientes.
como é que você vai usar as suas redes sociais, como é que você desenvolve a autoridade da forma correta para criar nas pessoas um desejo pela tua consulta, para que você não precise ficar chamando as pessoas para consulta o tempo inteiro, para que você possa cuidar do teu jardim para que as borboletas venham. Então, é para isso que eu fiz a semana de aulas mais incrível que você vai ver, que eu já produzi até hoje. Fernanda, como é que eu faço para participar? Aqui embaixo, se você está vendo pelo YouTube, vai ter um link de inscrição. E é muito importante que depois de você clicar no link e se inscrever, você confirme o seu e-mail. Você precisa confirmar o teu e-mail para garantir que você vai participar da Semana Consultório Lucrativo. Depois de confirmar o teu e-mail, você vai lá no e-mail que você deu, clica no link e aí depois de confirmar esse e-mail, você vai estar dentro da Semana Consultório Lucrativo e vai receber as aulas pelo teu e-mail. Vão ser aulas fechadas só para quem se inscreveu, então é por isso que hoje eu te faço esse convite. Se você quiser participar num momento super incrível que vai acontecer para aprender como é que você pode captar os seus próprios pacientes, a gente vai conversar muito sobre consultório, sobre administração, enfim, vai ser uma conversa incrível. Então é isso, se você quiser participar, clica no link que tá aqui embaixo. Se você tiver no Instagram, vai no link da minha bio. E eu realmente espero que você esteja pronta para dar o próximo passo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.